sistema. Então na tela para vocês, mais uma forma, né, de atuação do sistema eletromecânico. Retorno ativo. Claro, o próprio veículo existe o retorno automático da direção, né, quando você esterça, manobrando o carro ou em baixa velocidade, tende a retornar, né, automaticamente para o centro. Mas aqui não. Não há essa necessidade. A direção com a assistência eletromecânica faz o retorno. E mais, pequenos desvios corrige automaticamente. Pessoal, vocês já viram propagandas na televisão da própria Volkswagen, né? Correções de curso, né? Desvios de rotas, né? Tudo está interligado. Com a direção eletromecânica, né? Com essa assistência, temos o quê? Todo um controle, desde o retorno da direção até desvios de rotas, se for o caso. Ou seja, muita tecnologia aplicada com base numa caixa de direção mecânica. Vocês não acreditam nisso? Já já vocês vão ver o vídeo, tá? O Donofrio vai desmontar uma caixa de direção, mas vai dizer assim, não, peraí, isso aqui é uma caixa de direção do Santana antigo, mecânico. Parece, realmente parece. Claro, vamos ter os sensores, temos a unidade, vamos ter um motor. Por falar no motor, é tanto detalhe referente ao motor, tá? Que envolve o quê? A questão de segurança, tá? Por quê? Assim como é o ABS, freios ABS, vocês já tiveram um treinamento aqui na TV Notícias da Oficina Volkswagen, funciona como? O sistema só entra em ação, tá? Quando houver necessidade. E se ele falhar, volta o freio hidráulico tradicional. E no sistema de direção eletromecânica? E se o motor travar, o pinhão travar, o que acontece? Nada. Ou seja, se houver uma pane no sistema de assistência direção eletromecânica, a direção mecânica com o pinhão da caixa de direção continua funcionando. Vocês verão que o próprio motor, né, dessa caixa de direção eletromecânica não tem escovas, tá? É muito diferente. Por quê? Segurança. Imaginem, estamos tratando aqui do sistema de direção do veículo. Não pode travar a direção em caso de pane, em caso de parou de funcionar o motor em velocidade, vou perder a direção. Não, vai continuar a direção mecânica ainda. Vamos mais uma vez à tela ver mais vantagens desse sistema de direção. Correção da direção, vento lateral e a própria inclinação da pista. Estão vendo aí as forças, né, em setas vermelhas e azuis, mostrando o quê? Uma alteração, né, ó, na própria roda dianteira do veículo, ó. Notem que ela está tendo aí forças de um lado e do outro. O que é isso? Pista inclinada, vento lateral, né? O condutor do veículo numa autoestrada, quando passa um caminhão ou um ônibus ao lado, tenta jogar o carro de lado, existe uma correção. Ou seja, não vai travar a direção nem nada, mas se corrige o movimento. Pessoal, é tamanha a tecnologia e correção de direção que, em necessidades extremas, tá? De controle de estabilidade, né? Quando numa curva o carro tende a sair lateralmente, a direção tende a corrigir no sentido contrário da curva. Não esterça sozinho num caso extremo desse, mas ela já está pronta para auxiliar. Ou seja, quase que dirige o carro sozinho com segurança. Não chega tanto, precisa do condutor, mas o sistema já está apto para auxiliar até nessas correções. Então, realmente, é muita tecnologia aplicada ao sistema de direção, tá? Então, vamos descrever as vantagens para vocês, então. Aqui na tela, vamos lá, as vantagens desse sistema. Ó. Vantagens da direção assistida eletromecânica. Bomba de óleo, tem? Não tem, é mais leve. Tubulações, não tem. Reservatório do fluido, não tem. Filtros, o próprio fluido, né, o líquido hidráulico, também não tem. Redução do espaço requerido, ocupa bem menos espaço.
Ruído. E o ruído então? Ruído nem se fala, né? Toda direção com assistência hidráulica tem muito ruído, principalmente quando esterça em manobras. Redução do consumo de energia. Até isso, pessoal, existe a redução. Pode pensar, peraí, Scopino, como é que vai reduzir o consumo de energia se é uma assistência eletromecânica? Cada vez mais os veículos terão o quê? Componentes eletromecânicos que não atrapalhem na carga do motor, ok? Então a falta da direção hidráulica, então não tem mais a correia, a bomba da direção hidráulica, você ganha potência no motor. Ganha, porque o alternador consegue repor a energia sem maior problemas. A própria bateria, com a sua carga, consegue. Agora, a carga de uma caixa de direção movimentada por uma bomba hidráulica é muito mais alta. Tanto é que manobre um carro com sistema de direção hidráulica até o final do batente. O que acontece com a marcha lenta? Quase que morre o motor. Se não há uma compensação na rotação do motor, ele tende a morrer. É verdade. Aqui, com o sistema eletromecânico, não tem esse tipo de problema. Ou seja, se consegue aí tranquilamente fazer essas correções e mais, né? Ter ainda economia de combustível, maior potência no motor. É impressionante, mas é realidade, tá? Vamos aos componentes da própria caixa? Então vamos lá, a uma visão explodida da caixa de direção eletromecânica do Passat, tá? Vamos aí, componentes por componentes para vocês. Já vai ter o vídeo do Donofre desmontando a caixa. Pinhão da direção. Então lembre-se que esse pinhão, ó, estão vendo aí a canetinha, né, ó, vai estar ligado aonde? Na coluna de direção. Junto do pinhão temos um sensor de força, esse G269, tá? É um sensor de tração da direção, tá? Claro, coifas, anéis de vedação, tá? Aqui em laranja, ó, a cremalheira, ó. Observem, ó, marquei aqui com um traço uma parte da cremalheira, com outro traço maior aqui, ó, para ficar mais claro, a outra parte da cremalheira. Então, uma cremalheira com dois fusos, duas partes de dentes. Uma para o pinhão mecânico, o outro para o motor, tá? Aqui, ó, o pinhão de acionamento, a engrenagem sem fim, que vai fazer essa transformação do movimento do motor ao pinhão, o motor da assistência, né, eletromecânica, V187, esse motor, né, que é o assíncrono, nome diferente, né, porque ele não tem escovas. Vamos ver já que ele é por frequência, é a segurança do sistema. E por último aqui, ela, né, ó, a unidade de comando do sistema de direção, ó, fica fixo na própria caixa de direção, então é a unidade de comando assistida J500. Ou seja, viram aí, né, uma foto explodida, todos os componentes. Vamos agora direto para a Academia Volkswagen com o vídeo do nosso professor Donofre. Então, pessoal, nós estamos aqui novamente na Academia Volkswagen, aqui em São Bernardo do Campo. E o pessoal, mais uma vez, cedeu para a gente estar aqui mostrando todo o procedimento da caixa de direção elétrica para você, reparador. Essa é a proposta, então. A gente vai desmontar alguns componentes aqui e dar detalhes a respeito dessa caixa. Podemos dizer que não é uma caixa simples de se mexer, mas é por isso que a gente está tendo o programa, para facilitar a sua vida, para tornar essa situação aqui tão curiosa, como que funciona e tudo, numa coisa simples, ok? Então é isso. A gente vai então, mãos à obra, desmontar umas partes aqui. E conforme eu for desmontando, eu vou dando detalhes que pode ser importante, né, no dia a dia da oficina. Sem dúvida, né, uma coisa que eu não posso deixar de falar é que você tem que trabalhar sempre com ferramenta adequada, peças que nós formos mexer
originais Volkswagen, isso não tem nem que comentar, né? Já está no... Aí. Tá, aqui nós temos uma parte, né, que tem um retentor aqui em cima, um guarda-pó. Simples, né? Isso aqui é a caixa de direção. Na parte mecânica, falando da parte mecânica da caixa, ela é uma caixa com cremalheira como outra qualquer. Isso é até um detalhe interessante da gente comentar, porque nós temos, às vezes a pessoa está acostumada a mexer com caixa hidráulica, caixa de direção hidráulica. Veio uma servo assistida, elétrica, eletromecânica, poxa vida, vai ter mais componentes ainda. Então, na verdade, é exatamente esse o nome, servo assistida, porque ela tem um motor elétrico fazendo com que aconteça o funcionamento mecânico de uma forma mais leve, tranquila, monitorada, gerenciada eletronicamente. Não tem assim, na verdade não é uma coisa tão difícil de desmontagem, o problema é o gerenciamento. Depois a gente vai falar mais sobre isso, o Scopino depois lá no estúdio também vai comentar mais sobre essa situação aí, do monitoramento, que isso que sim que é importante. Vamos lá então. Senão a gente começa a conversar, né? E não desmonta a caixa, que é aqui é o conector, né, onde vai levar as informações do sensor de direção do ângulo aqui, né, o sensor do que está monitorando o quanto que eu estou esterçando a caixa para lá e para cá, manda a informação tanto para o gerenciamento eletrônico como para o módulo mandar o servo trabalhar de acordo com a necessidade que o usuário aí vai ter no carro, né? Seja em linha reta, estrada, a maneira que for aí no caso. Muito bem. Então aqui, na verdade, essa caixa, ela é uma caixa de pinhão duplo. Pode prestar atenção aqui que nós temos o pinhão que eu estou mexendo aqui, que é onde vai estar a parte do sensor. E aqui, olha, o pinhão que vai estar sendo monitorado, acionado pelo servo. Tá aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai desmontar ele. Então vou voltar para cá, soltar aqui embaixo. Isso. O pessoal deve estar assistindo lá falando, mas olha lá, com o Donoff tá tudo facinho. Lógico, né, pessoal? A gente já preparou a caixa aqui para fazer uma desmontagem até que rápida aí para vocês. E você sabe que isso aqui é um negócio, vai estar com o torque devido lá no carro e tal, né? Particularidade dessa caixa também, às vezes esse carro sai original, né, pra rua, aí ela começa a fazer como ela tem um acionamento sensível, o condutor, ele consegue perceber que está fazendo um toque, toque. Aí ele pode, já está com problema a caixa? Não, é que é o seguinte, olha. Vocês podem perceber que aqui eu tenho uma mola, né? E isso aqui é um ajuste justamente desse garfo de apoio. Alguns até conhecem o garfo de apoio pelo nome de yoke, né? Mas qual a função dele? É justamente ajustar esse toque-toque do pinhão. Então, aí já é uma coisa que dá até para ser feito isso. Lógico, com aquele feeling de reparador. Porque você não vai poder apertar aqui demais, né? Você tem que... um ajuste de caixa, toque, toque, dá uma apertadinha, só para acionar essa pressão dessa mola aqui, porque isso aqui é uma mola. O que acontece? Vai passando o tempo, ela vai perdendo a capacidade, né, a elasticidade dela. Aí ela vai criar uma folga, mas é uma questão tranquila de resolver, se suprir essa folguinha aí. Muito bem. Aqui, ó, pessoal. Ó que interessante aqui, já é o pinhão, no caso, ó. Como você está acostumado com o pinhão com cremalheira, na caixa mecânica. Eu tenho uma cremalheira, só que olha o que eu tenho aqui, ó, todo o conjunto da parte do sensor, né? Eu vou até levantar um pouquinho aqui, tem até uma travinha aqui para limitar, ó, vou tirar ela. Aqui uma cinta aqui dentro, ó, toda enroladinha, que é justamente para não perder a informação quando você fizer todo o trabalho da caixa para lá e para cá, ó. Tanto de um ponto de giro, extremo de um lado até o outro. Então ela vai fazer, ó, não perde essa informação, certo? Esse aqui então é o pinhão.
Detalhes. Aí alguém pode estar pensando, eu vou reparar tudo isso, Donofrio? Na verdade, qual a proposta desse vídeo? Para você conhecer a caixa na íntegra, né? Tem detalhes aí que depois o Scopino vai comentar no estúdio, que até que ponto eu posso ou não fazer a reparação. Você viu que essa caixa já está sem coifa, né? Quando a gente começou aqui a desmontar, beleza. Então é isso. Então aqui, perceberam? Difícil? Simples, olha lá. Tem um rolamento aqui embaixo, né? Como qualquer caixa pode danificar esse rolamento, trazer ruído, você vai fazer o quê? Vai tirar o pinhão, substituir o rolamento. Muito bem. Legal, aqui a parte do primeiro pinhão, onde tem toda a parte de acionamento elétrico. Vamos para cá agora. Tem aqui o que, ó? De novo, ó, o mesmo apoio. O reparador deve estar me assistindo, ele deve estar falando assim, o Donofrio está usando luva branca. Pessoal, aqui ó, nós estamos aonde? Academia Volkswagen. Você, agora um detalhe interessante que eu tenho para falar dessa questão de luva. Quando a gente era mais novo, a tendência é você nunca querer usar luva, né? Não quer proteger nada, não, a gente vai trabalhar sem luva mesmo, mas não faça isso não. Quanto mais proteção você tiver, mais protegido você estiver de verdade, é melhor. Aqui tem um anel vedador, né? E aqui vai ter o outro garfo de apoio. Muito bem. Vamos soltar aqui agora a parte do servo que faz assistência elétrica aqui. Então, agora vamos remover aqui a parte elétrica, né? Um pinhão que faz a parte de assistência aí. Então esse cara aqui é o motor elétrico, que tem o pinhão aqui, que é um redutor, né? Justamente aí é onde vem a questão de ficar tranquilo de você dirigir, a facilidade. Porque aqui, ó, eu tenho uma redução de engrenagens, então o motor elétrico vai estar constantemente trabalhando. Detalhe, não tire energia do motor, porque não tem uma bomba hidráulica para tocar. E mesmo que a qualquer rotação que o motor estiver, quem vai mandar ele ter uma rotação específica para poder fazer assistência, olha que interessante, é o gerenciamento eletrônico. Então eu vou ter controle em linha reta, controle na curva, controle o tempo todo. Ela está sempre monitorada. E que tipo de manutenção que eu posso fazer aqui? Nenhuma, porque aqui isso aqui praticamente não tem problema, não dá problema aqui. Talvez um retentor, né, um guarda-pó, tem uma trava aqui tranquila. Na verdade eu nunca vi um com problema até hoje. Ele pode queimar por um erro, talvez, injetar energia errada aqui, aí tem que substituir o motor, né? Aí é um outro detalhe. Aqui, ó, que interessante, ó, vou mostrar para vocês como é simples. Aqui está a cremalheira. É uma caixa, se for analisar, bastante simples, ó. Tem uma carcaça aqui, a cremalheira, ela tem lado, o ângulo, se a gente puder, não sei se eu vou conseguir mostrar o ângulo aí, ó. O ângulo dos dentes, ele não é igual ao outro. Então ele tem uma inclinação diferente de um lado para o outro. Quer dizer, não posso montar assim. Só tem um lado. Também não tem como montar errado. Você não vai conseguir montar na caixa. Mas é interessante a gente salientar esse ponto. Por que é interessante? Esses graus aqui, ó, é justamente para você conseguir o devido eficiência na hora de você fazer, tanto em curva, o trabalho que for na direção. Número de dentes também. Esse lado tem mais dentes do que esse, o lado direito onde vai esse pinhão aqui, por causa do batente e tal. Gente, em questão de desmontagem, componentes da caixa, que com certeza vai ser detalhado com todas as informações técnicas lá com o Scopino no estúdio, vai ser passado lá. Mas olha aqui, ó, essa é a proposta desse vídeo. Mostrar os componentes da caixa, não precisa ficar com medo, não é bicho de 7 cabeças. Vai entrar esse carro na sua oficina e você vai ter condições de fazer o reparo, poder encarar esse trabalho aqui de uma forma bem legal. Ok? É isso aí.